Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa Terezinha de Jesus. E para darmos início à nossa palestra de hoje, vou ler a mensagem do nosso livro Palavras de Luz, que nos diz: cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Convido a todos a fechar os olhos, pedir para que o Mestre Jesus continue presente nesta casa, mas principalmente em nossos corações. Queremos te pedir, Mestre, para que a palestrante desta noite seja usada por ti, pela espiritualidade, e que os teus ensinamentos venham de encontro com os nossos corações. Pois, como disse a mensagem de hoje, cada um de nós tem a sua cota. Então, que saibamos, Senhor, multiplicá-lo para pregar o teu Evangelho. Obrigada, em nome de Jesus, que assim seja. A palestrante desta noite é a nossa irmã Madalena, com o tema o perdão e a reconciliação na família, onde de consulta o Evangelho, capítulo 4, de 10. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de estudo, de aprendizado dentro do Evangelho da Doutrina Espírita. Então, hoje nós vamos falar do perdão e da reconciliação. Duas situações que caminham juntas, né? Porque o perdão, ele não vem sem o retorno, sem a reconciliação. E nós vamos falar dessas duas situações dentro da família. Que o perdoar já não é fácil, né? E dentro da família, a gente tem aí um desafio muito grande. Então, o perdão, ele é uma ação humana de se livrar de uma culpa, um indulto, uma remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Ele vem do latim, a palavra perdão, perdonar, significa ação de perdoar. Ele não é um ato, ele é um processo que visa cessar o ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo. Então, isso significa que nós também temos que usar esse processo em nós, porque a gente também tem alguns momentos que a gente precisa se perdoar, né? Tem algumas situações que a gente precisa se olhar para depois olhar o outro. E esse ressentimento é decorrente de uma ofensa por diferenças, erros ou fracassos, por algo que tenha potencial de magoar. Então, o perdão é a capacidade de deixar para trás as mágoas, os ressentimentos, permitindo que o relacionamento siga em frente. E ele traz com isso um comprometimento, que é a reconciliação com um compromisso de ambas as partes, em mudar comportamentos prejudiciais e construir um relacionamento mais saudável. Então, isso vai das duas pessoas. Ambos têm esse comprometimento.
E a reconciliação é o ato de fazer as pazes após todo esse processo. É o processo de superar as diferenças e conflitos, buscando um ponto de partida para o relacionamento. E tem aí o reconhecimento dos erros. É fundamental que ambos reconheçam as suas responsabilidades e os erros cometidos. Então, o pedido de desculpa é fundamental aí e é essencial para mostrar arrependimento e iniciar esse processo de cura. Então, a gente vê que a gente não faz nada sozinho. A gente depende dentro daquela situação de todos que estão ali envolvidos. Não é um só que vai chegar a ter aquele perdão, a perdoar e fazer com que essa reconciliação aconteça. Não, ambas as partes têm esse compromisso. Todos fazem parte desse processo. Então, o perdão e a reconciliação dentro do âmbito familiar. Vamos falar agora dentro da nossa família. O perdão e a reconciliação são essenciais para a evolução espiritual e a harmonia no âmbito familiar. O perdão, mais do que um simples ato de esquecer, é um processo ativo de libertação de ressentimentos e mágoas, enquanto a reconciliação envolve o restabelecimento da paz e da harmonia nos relacionamentos, buscando restaurar a confiança e bom convívio após conflitos. Ambos são fundamentais para o bem-estar emocional, individual e para a construção de um ambiente familiar positivo e acolhedor. O perdão na prática, Para a gente ter essa prática, essa ação, esse processo, é claro que não é uma coisa fácil. Porque muitas vezes a gente fala, eu perdoo fulano, mas não quero ele na minha casa mais. Eu não quero mais conversar com ele, eu não quero mais falar com ele. Que perdão é esse? É um perdão que saiu somente da boca para fora como conveniência, não é aquele perdão sincero que nós estamos falando do coração, é passar a borracha mesmo, naquela situação, em tudo que aconteceu, e vamos lá, vamos seguir em frente. Porque o que a gente precisa ver também, nos colocar no lugar do outro. O que aconteceu? Qual foi a situação? O que o outro falou que te magoou? Qual era a situação que ele estava no momento? Como ele estava emocionalmente? Será que se eu tivesse o meu psicológico, alguma coisa que tivesse falado para mim, eu tivesse achado errado, eu ia ter a mesma ação que ele, ou ia ser diferente? Eu ia me levar? Eu ia ficar ali com aquele sentimento, aquele ressentimento, matutando ali dentro. Então é isso que a gente tem que começar a refletir quando a gente fala do perdão. E o perdão, ele é a libertação. Ele não significa necessariamente somente esquecer o que aconteceu, mas sim liberar o peso emocional da mágoa, rancor e ressentimento. E esse liberar o peso não é só nosso, que a gente está aqui remoendo. É liberar o outro também desse vínculo, desse enlace, porque a mágoa que a gente tem com a outra pessoa, a gente está ali caminhando com ela. Os fluidos que a gente está emanando, está chegando nela. Os pensamentos que a gente tem relembrando a situação, ela está sentindo. Então, liberar esse peso é um peso nosso, liberar essa pessoa também para que possa também ficar livre desse enlace. Perdão é cura também. Ele permite que as feridas emocionais comecem a cicatrizar, abrindo caminho para a cura e o crescimento, sim. Porque a partir do momento que você pede perdão, que é sincero, que a pessoa sente que você está sendo sincero, é claro que aquela mágoa, aquela ferida vai cicatrizar. Pode não estar ali na hora, mas ela vai cicatrizando sim, porque depende do comportamento nosso, E traz também a evolução moral, principalmente, porque o perdão é um passo fundamental na jornada do aprimoramento moral e espiritual, promovendo a paz interior e a elevação do espírito. E ele tem vários benefícios. Ele reduz o medo, ansiedade, raiva, estresse, aumenta o prazer de viver. É claro que a gente libera isso, libera esse ressentimento, essa mágoa, a gente vai viver com mais alegria, mais leve, traz felicidade e leveza para o nosso coração. Benefícios para a nossa saúde mental.
emocional e física. Então, o perdão na família, ele pode servir de exemplo para outras áreas da vida, mostrando que é possível superar dificuldades e construir relacionamentos saudáveis. Então, a gente pode trazer essa ação, todo esse processo, não só no âmbito familiar, mas aonde quer que nós estejamos. Na sociedade, no trabalho. Então, se a gente está magoado com algum colega de trabalho, até com o próprio chefe, ou alguma pessoa que está ligada a nós na sociedade, no nosso trabalho, esse processo também vai nos ajudar. Esse exercício que nós vamos fazer dentro da nossa família também nos ajuda fora dela. E antes de eu falar desse personagem maravilhoso que sempre nos trouxe muitas situações dentro do perdão, eu gostaria de ver com vocês se vocês lembram de alguma passagem de Jesus que ele fala do perdão. Porque Jesus, por onde ele passou, ele sempre falou, se pregou amor, a paz, entre os povos. Alguém lembra de alguma passagem de Jesus que ele fala do perdão? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Muito bem, essa é uma. Tem mais alguma que vocês lembram? Amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos. Reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho. Muito bem. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, esse capítulo inteiro ele fala de reconciliação. E aí Jesus fala muito disso, inclusive do que você falou, de todos que vocês até pensaram e não falaram, Então no Evangelho fala bastante disso. Então eu vou ler para vocês o primeiro trecho que passa no item 5, reconciliar-se com o vosso adversário enquanto está a caminho. Então está assim: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centavo. Então, o perdão aqui de reconciliação, ele está não só como um efeito moral, mas como material também. O perdoar o outro por algum motivo que lhe deu, por alguma situação, também cabe aí. Jesus já está trazendo para nós essa informação de como nós devemos nos comportar diante dessa situação. O item 7 é o sacrifício mais agradável a Deus, que é a oferenda do altar. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Então, aí está o ressentimento, para a gente se reconciliar diante de algum ressentimento que alguém tenha conosco. Então, primeiro vamos lá, vamos pedir perdão. Aí depois você vai e entrega a sua oferenda. O próximo é a passagem da mulher adúltera. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso é a tua opinião? Diziam isto para o tentarem o que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se de novo e continuou a escrever no chão.
Quanto aos que os interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Situação difícil, né? Porque nós, muitas vezes, a gente vê o outro em alguma situação que para nós não é correta, a gente aponta o dedo. Às vezes a gente não comenta, mas a gente pensa. Pensou, a gente já está falando, né? E é isso que Jesus fala, se nós temos que nos analisar também, né? Lembrar que qual é o nosso papel ali. Sempre nos colocando no lugar do outro. O que eu faria se eu estivesse no lugar? Que situação que eu estaria ali fazendo se eu estivesse no lugar? Para que a pessoa tivesse tomado aquela atitude. O que levou ela a tomar aquela atitude? A gente não sabe. Né? E o item 14 é quando Jesus ensina a Pedro quantas vezes tem que perdoar o seu irmão, pelo que o João falou. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e o mais alto falar do vosso coração. Então Jesus está falando para nós que o perdão é infinito, não tem, eu perdoo você só uma vez, tá, Ana? Fazer outra coisa comigo eu não te perdoo mais. Não. Quantas vezes forem necessário. Temos que perdoar o nosso irmão quantas vezes forem necessário. Porque nós temos esse conhecimento, a gente sabe, dos ensinamentos do Cristo, a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente sabe quanto significa o perdoar, o perdão para aquela pessoa. O outro pode ser que ainda não despertou para isso, ainda não tem o conhecimento que nós temos. Então a gente precisa, sim. O perdão tem que ser feito infinitamente. E com perdão e a reconciliação no âmbito familiar como importância na família. A família, segundo o Espiritismo, é um núcleo fundamental para a evolução espiritual e a reconciliação contribui para a construção dos laços mais fortes e saudáveis. Após o perdão, é preciso reconstruir a confiança e fortalecer os laços familiares com novos momentos de alegria e convivência. São situações que acontecem dentro da nossa família, que às vezes por uma discussão qualquer, por algum motivo, alguma situação que aconteceu, tem-se uma discussão e aí o clima já fica ruim. Para que a gente restaure toda essa situação e volte para que a paz reine no nosso lar, é difícil. Sempre fica a sintonia não fica tão boa dentro do lar. E dependendo da situação e de ambas as partes, isso repercute por muito tempo, por dias, por meses, até por anos. Se nenhum dos dois ceder, se nenhum dos dois conversar, se nenhum dos dois derem o braço a torcer, como a gente fala. Então é necessário que a gente faça uma reflexão diante das situações e volte a conversar, a pedir o perdão e a reconstruir essa confiança dentro do lar. É a restauração dos laços. Que a reconciliação pode ser um processo lento e gradual, sim. Assim como o perdão também é um processo lento. Porque para você admitir que você tem que pedir perdão para alguém, porque a gente às vezes acha que nós sempre estamos certos, é um processo muito longo. E exige paciência e persistência de ambas as partes. E busca restaurar a confiança e o bom convívio após o conflito, reconstruindo uma conexão entre os membros da família.
Essa é a parte essencial. E a prevenção futura, porque para que isso não se arraste para outras situações, né, futuramente. Buscar a reconciliação o mais cedo possível, não deixar que essa situação vá crescendo diante dele. Né? Toma coragem de falar, né? Chegar um momento e conversar mesmo. Conforme ensinado por Jesus, evita que conflitos se perpetuem em futuras existências. A reconciliação envolve comunicação aberta e honesta, onde cada um pode expressar seus sentimentos e ser ouvido um pelo outro, sem julgamento. Né? Um ouvir o outro sem julgamento. Amor e compreensão. O Espiritismo nos convida a olhar além das falhas e enxergar a humanidade em cada indivíduo, cultivando o amor e a compreensão com base para a reconciliação. Então, não dá para a gente falar muito de reconciliação, de perdão na família, sem que a gente lembre um pouquinho, né, e volte a falar um pouco sobre a reencarnação. Porque se nós estamos na família que estamos, se nós estamos caminhando juntos, é porque nós escolhemos. Né? Lá atrás, nós fizemos essa programação. Nós anotamos ali quem seriam os nossos pais, nossos irmãos, aquele companheiro que seria o nosso esposo, esposa. Quem seriam nossos filhos, que seriam escolhidos por nós, que nós somos escolhidos. Né? Então, é nossa parte essa. Então, não tem como falar de reconciliação sem reencarnação. Porque são nossas escolhas. Se para nós é difícil a convivência dentro da família, foi porque nós escolhemos. E muitas situações que nós estamos passando hoje, foi nós que pedimos. Porque nós erramos muito lá atrás. Então, hoje nós falamos, não, eu vou passar por isso, e eu quero passar de uma forma mais tranquila. E a gente consegue. É só a gente querer. Né? É só a gente acreditar. E assim eu vou trazer para vocês um texto que ele chama... Quando eu peguei esse texto na internet, muito tempo atrás, que eu li, eu achei que era... tinha até um autor, mas esse que eu peguei agora, que eu consegui resgatar, não tinha um autor. Então a gente... É um texto que fala de família, de reencarnação, né? E ele começa com uma questão. A vida após o parto? Nós estamos aqui. Então, com certeza, a vida após o parto. Mas vamos lá para a história. No ventre de uma mulher grávida, 2 gêmeos dialogam. Você acredita em vida após o parto? Claro. Há de haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Aí o outro, bobagem. Não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? Eu não sei, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com os nossos próprios pés e comeremos com a nossa boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical ele nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido nenhum, pois o cordão umbilical é muito curto. Mas o outro está ali, né, tentando fazer com que ele acredite. Eu sinto que há algo mais. Talvez seja um pouco diferente do que estamos habituados aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida nada mais é do que a angústia prolongada da escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será o dia depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Você acredita em mamãe? Se ela existe, onde ela está? Onde? Onde? Em toda a nossa volta. Nela e através dela nós vivemos.
Sem ela, não existiríamos. Eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe. Não existem provas científicas de que ela exista. Portanto, é claro que ela não existe. Bem, às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando, ou senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera, e no momento, estamos nos preparando para ela. Então, o que essa história também pode nos trazer dentro da reencarnação e o âmbito familiar? Dois espíritos ali conversando, um tentando convencer o outro de como pode ser bom a vida e o outro pensando que não. E é assim o nosso dia, né? É assim o nosso âmbito familiar. A gente está conversando com uma pessoa que não tem as mesmas ideias que a gente, mas a gente está junto. Muitas vezes a gente não concorda, outras vezes a gente concorda só para não ter atrito. Mas aí quando chega lá na frente, que a situação se completa, a gente entende que ele tinha razão, era isso mesmo. Como eu não vi isso antes? Como eu não entendi isso antes? Né? E aí dessa forma a gente vai vivendo, né? E aí o Evangelho fala sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está lá no capítulo 4. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. É esse o objetivo de nós estarmos caminhando juntos, de nós estarmos reencarnados dentro da nossa família. É para isso, para trabalharmos juntos, para o nosso mútuo adiantamento. E aí tem uma questão que Kardec faz sobre que a gente, às vezes, né, a gente fala que a vida para a gente é um castigo, que a nossa vida é um castigo, né? Tudo é ruim, né, para nós, na nossa encarnação. E aí ele pergunta se é um castigo a encarnação e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrer. E os espíritos respondem que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus nos confia. Então Deus confiou em nós. O planejamento que nós fizemos lá atrás, Ele confiou em nós, Ele sabe que nós vamos fazer Ele da melhor forma possível. E Deus, como é soberanamente justo e bom, Ele nos deu todas as nossas possibilidades para que nós caminhemos juntos e vencemos todos esses desafios. Então, aqueles espíritos que porventura seguem, né, conseguem fazer a sua encarnação o melhor possível, embora com os atritos, as atribulações, mas estão ali confiantes de que podem vencer, seguem. Mas tem outros que nem tanto, que ainda estão aí caminhando mais devagar, né? Então, por isso, eles retardam um pouco mais na sua evolução. Mas isso não quer dizer que eles também não vão evoluir, não vão chegar lá para evoluir moralmente e espiritualmente. Então, o perdão e a reconciliação na prática dentro do âmbito familiar é o pedir perdão, que é a primeira parte que a gente tem que ter, né? Que é importante a gente reconhecer os erros e pedir perdão demonstrando humildade e disposição para mudar. Humildade e disposição para mudar. Então, que não seja só na fala o pedir perdão, que seja sincero também. Ouvir o outro, que é fundamental, ouvir com atenção e sem julgamentos, buscando entender os sentimentos e perspectivas do outro, como eu falei. Muitas vezes a gente está contrária com a situação, né, com a fala do outro, mas com o desenrolar da situação a gente observa, porque ele falou também dava certo.
E no final, né, tudo ficou certo. E demonstraram afeto. Então, os pequenos gestos, abraços, as palavras de carinho, beijos, e podem também ajudar a fortalecer a reconciliação. É fácil, não é? Depende de um período de gelo, né? Que a gente pode falar assim. Para você aceitar um abraço da pessoa, um carinho, às vezes a gente se esquiva, né? A pessoa fala, você não. Mas é se abrir mesmo para essa reconciliação, para esse abraço. Reconstruir a confiança. Essa é a parte ainda difícil para nós, né? Confiar naquela pessoa que tanto te magoou. É preciso tempo e esforço para reconstruir essa confiança, demonstrando consistentemente mudanças de comportamento de ambas as partes, todos os envolvidos. Celebrar a parte melhor, né? Celebrar os momentos especiais em família, reforçando os laços de união. E o perdão e a reconciliação são caminhos para a cura e a restauração dos relacionamentos familiares. Ao praticar o perdão e buscar a reconciliação, as famílias podem construir um ambiente mais amoroso, acolhedor e feliz, onde todos se sintam amados e valorizados. E é claro que o ambiente, com certeza, vai ficar melhor, né? As pessoas que entram, que chegam em casa, sentem essa vibração de carinho, né, de amor naquela família. E para encerrarmos, eu trouxe um texto que na verdade é uma música, mas eu vou falar como um texto mesmo, que traz a convivência nossa, não só na família, mas na sociedade, onde quer que nós estejamos, e o que nós estamos buscando para a nossa vida, para o nosso convívio, né? O que nós estamos querendo para nós e para aqueles que caminham conosco. Então, o texto é a letra da música Trembala, da Ana Joel. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada gesto, cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo, em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, que a gente é só passageiro, prestes a partir.
Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é quem lava parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Muito obrigada. Da paz a Deus. Fechando os nossos olhos, com a certeza de que Jesus está conosco, nos auxiliando, nos ajudando e nos encorajando a entender que perdoar é um ato de amor, não só com os nossos familiares ou amigos, mas é um ato de amor para conosco mesmo. É colocar em prática os ensinamentos do Mestre, é buscar entender de que nessa jornada não somos vítimas e não cabe a nós o lugar de juiz, pois perfeito é só o Cristo. Mas se Ele nos disse que somos imagem e semelhança dEle, então que confiemos de que somos capazes de perdoar, de amar. Perdoar é entender que estamos nos libertando, que estamos aceitando o outro dentro ainda da sua escala evolutiva. Pois quando compreendemos isso, nos despimos do nosso orgulho. Quão difícil é nos livrar dele, mas confiemos em Ti, pois a vida, ó Mestre, de fato é rápida, e nessa vida somos só passageiros. Então que possamos entrar no vagão do perdão, do acolhimento e do amor. Venha, Mestre, estar também olhando com carinho para cada pedido de oração que está neste caderno e também em nossos corações. Leva-nos para os nossos lares com o coração cheio de gratidão, pois temos a oportunidade de ouvir os Teus ensinamentos e de saber que contigo tudo é possível. Obrigada, Mestre, por ser o nosso maior exemplo. Obrigada por sempre estar de braços abertos e mãos estendidas, pronto para nos acolher e para dizer: